Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra conversar com vocês sobre simplesmente o melhor livro que eu li esse ano até o momento. Essa leitura com certeza se destaca em comparação com as demais leituras que eu fiz ao longo desse ano. Foi um livro que me prendeu desde o princípio e que eu fiquei absolutamente encantada. Foi meu segundo contato com a autora e eu não podia ficar mais feliz, sério, assim, eu tô apaixonada. Antes de a gente começar a conversar sobre o livro em questão, só quero te lembrar para você deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante para a divulgação aqui do canal. Se inscreve se ainda não estiver inscrito, ativa o sininho, manda o canal pros seus amigos que também gostam de literatura, pra assim a gente chegar em mais gente. Os 50 mil estão chegando, mas tá vindo a passo de tartaruga e eu preciso da sua ajuda pra gente poder conseguir acelerar esse processo. Bom, eu tô aqui fazendo suspense, gente, mas não é, assim, segredo pra ninguém, porque provavelmente vai estar na capa do vídeo, vai estar aqui na descrição também, que hoje nós vamos conversar sobre Violeta, de Isabel Allende, a minha mais recente leitura. Eu concluí esse livro ontem e eu fiquei, assim, obcecada com essa história e muito feliz que finalmente eu consegui concluir essa leitura. De antemão eu quero agradecer a Elida, que foi a pessoa que me presenteou com esse livro, que tava na minha wishlist, enfim, ela me deu de presente no final do ano passado. E também quero agradecer a galera do Clubinho do Catarse, que é o meu clube de leitura. O link fica aqui na descrição se você quiser conhecer um pouco melhor como que funciona. Nós escolhemos, né, as leituras dos próximos 6 meses de antemão. Lá no começo do ano todo mundo votou pra fazer a escolha das leituras do primeiro semestre e o Violeta foi o livro escolhido pra gente ler em maio, então eu quero agradecer a galera do clube que proporcionou isso aqui, me ajudou a fazer isso aqui acontecer e eu fiquei muito feliz, inclusive, porque foi uma leitura, eu acho que unânime. Eu não vi uma pessoa do clubinho que não gostou desse livro ou que não amou esse livro. Eu acho, inclusive, que esse aqui foi o melhor livro que a gente leu nesse primeiro semestre dentro do clubinho, mas enfim. Vamos então conversar sobre esta lindeza, mas antes disso eu quero só mostrar pra vocês aqui outros livros da autora que eu tenho, no caso aqui A Casa dos Espíritos, que é o mais famoso dela, é o livro mais conhecido, que mais pessoas leram, que tem muita gente comentando, inclusive, até hoje. É um livro tão impactante, escrito de uma forma tão maravilhosa, que todo mundo que lê, simplesmente, assim, precisa falar sobre ele com as outras pessoas. Na época que eu li, isso faz mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu acho que também foi pelo clube, na época foi o clube que a gente tinha aqui pelo YouTube mesmo, né, o membros do YouTube, mas enfim, na época que eu li esse livro, eu me senti até despreparada pra falar sobre ele, porque eu, sabe, é um livro que tem tantas camadas, tem tantos acontecimentos, é um livro tão bem escrito, é uma leitura tão transformadora que eu fiquei assim, gente, eu não tenho nem capacidade de sentar na frente da câmera e falar sobre esse livro, eu só preciso falar para as pessoas que elas precisam ler esse livro. Então aqui no canal não tem nenhum vídeo exclusivo em que eu falo sobre essa leitura, eu acho que eu só comentei mesmo em vídeos de leitura do mês, mas eu já deixo aqui a minha forte recomendação. Foi a minha primeira leitura da autora, meu primeiro contato, né, com o trabalho da autora, e o meu segundo contato, então, foi aqui com Violeta. E eu achei maravilhoso ter lido os livros nessa ordem, porque aqui em Violeta a gente tem uma parte da história que vai fazer referência à Casa dos Espíritos. Quando eu li, eu fiquei... Isso é muito legal, tipo assim, sério, é um sentimento muito legal você tá aqui, né, descobrindo a história, bravando a história da Violeta e do nada ter uma referência à Casa dos Espíritos, que só quem leu a Casa dos Espíritos vai pescar essa referência, vai entender o que aconteceu e vai linkar uma coisa com a outra. Na hora que eu li, eu cheguei a ficar assim, pera, será? Eu tô entendendo certo? Porque faz, sei lá, mais de 1 ano que eu li, né, entre um livro e outro, assim, fazia mais de 1 ano. Eu fiquei, mas será? Aí eu fui lá no grupinho, né, do Telegram, com o pessoal do Catarse, falei, gente, eu acho que eu passei por uma referência à Casa dos Espíritos. E aí algumas pessoas que também pegaram a referência falaram, pois é, gata, você passou por uma referência de A Casa dos Espíritos. Eu fiquei muito feliz, eu achei isso muito legal. Enfim, nem sei porque eu tô falando sobre isso, mas se você ainda não conhece o trabalho da autora, né, ainda vai ter o seu primeiro contato, eu recomendaria você começar por A Casa dos Espíritos pra você ter esse choque, assim, quando você passar pela referência dele em Violeta, que é muito legal. É muito legal quando você vê, assim, a referência. Mas enfim, pra mostrar agora um terceiro livro da autora que eu tenho aqui na minha estante, é Longa Pétala de Mar, que tem nessa capa aqui, é um navio, né? E, gente, ó, a contracapa é muito fofinha, é uma cidadezinha, assim, sabe? Tipo, no morro, parece não é bem uma favela. Esse livro aqui eu ganhei de presente, acho que da Cris, que é uma apoiadora do Catarse também, isso mesmo, ela me deu de presente de aniversário, uma querida, e eu não li ainda, tá? Longa Pétala de Mar, eu ainda preciso ler, mas é outro livro curto, tem nem 300 páginas, Violeta também tem 300 e pouquinhas páginas, mas enfim, só pra apresentar a vocês aí um pouco da minha coleção de Isabel Allende, que, assim, eu tenho 3 livros, mas ela já tem vários publicados. Aqui atrás, ó, na orelha de Violeta tem a lista
com todos os livros dela publicados aqui pra você ir acompanhando. Eu tenho até vontade de dar uns checks, assim, sabe? Mas enfim, vamos começar então sobre Violeta, que é um livro que tem 315 páginas, é um livro curto. E é um livro que, embora seja curto, vai abranger uma história muito longa, porque aqui a gente vai acompanhar toda a vida da Violeta. Violeta é nossa protagonista, também nossa narradora, quem vai apresentar pra gente toda a história da sua vida. E a gente tem aqui uma história que, ao mesmo tempo que é muito única, sabe? A vida de uma pessoa normal, ao mesmo tempo é muito extraordinária. E é incrível acompanhar a história dela, porque já começa, né, a vinda de Violeta ao mundo já começa de uma forma muito impactante. Ela nasce no ano de 1920, quando tá tendo ali a pandemia de gripe espanhola. Então a gente já começa a história sabendo disso, que tá acontecendo essa pandemia no mundo inteiro, uma doença que tá ceifando várias vidas, e que na casa dela a doença não chega por causa dos cuidados que o pai dela ali, que é um homem bem antenado com o que tá acontecendo no mundo, né, ele tá sempre por dentro de todos os acontecimentos, e também ele lê muito jornal, então ele sabe um pouco como evitar, sabe, contato de pessoas externas. Então rola todo assim um cuidado do pai dela para evitar que a doença chegue, né, na casa deles. E ela nasce então nessa família muito numerosa. A Violeta é a 6ª filha desse casal, né, desse casal de uma família muito abastada, vamos dizer assim, né, eles são influentes, eles têm um certo poder aquisitivo, e ela é a última filha, a filha mais nova e a única menina. Então antes dela, todos os 5 filhos são todos homens, e aí vem a Violeta pra poder fechar, né, a fábrica de filhos ali desse casal. E é muito curioso, inclusive, porque ela narra o nascimento dela como se ela estivesse presente na cena, entendeu? Como se ela estivesse vendo de cima, assim, tudo que tá acontecendo, o nascimento dela, como que ela nasceu, como que ela vê o mundo. E é muito interessante essa parte, inclusive. Eu gostei bastante de como ela narra, assim, o evento do nascimento dela, né? Que é o primeiro grande evento da vida de todo mundo. Enfim, esse nascimento dela vai acontecer, então, nessa época da gripe espanhola, e a gente vai acompanhar, a partir daí, toda a vida da Violeta, também da sua família, né? Ela narra a sua história, mas todas as pessoas da vida dela estão muito presentes ao longo de todos os capítulos e de todos os momentos da vida dela. Mas enfim, a questão é que nesse livro a gente vai acompanhar a Violeta desde o seu nascimento até o momento da sua morte. Então a gente acompanha literalmente toda a vida dela, que tem início com uma pandemia e também finaliza-se com uma pandemia. No caso aqui, ela vai morrer em 2020 na pandemia de coronavírus. Então ela é uma mulher que nasceu e morreu em um período de pandemia sem ter sido atingida por nenhuma dessas doenças, né, que estavam ali acometendo várias pessoas. E ao longo desses 100 anos de vida da Violeta, nós acompanhamos todos os principais eventos que ela vivenciou e que ela testemunhou ao longo, né, desses 100 anos aí na transição do século XX, quer dizer, boa parte do século XX, transição até uma parte ali, né, o primeiro 1/5 do século XXI. Então, ela é uma mulher que vivenciou muita coisa, ela presenciou muita coisa, ela foi, vamos dizer assim, uma testemunha ocular de vários acontecimentos grandiosos, né, que marcaram a história da humanidade no século passado. Então, não só a questão da pandemia ali da gripe espanhola, mas logo em seguida, quando ela ainda é criança, acontece a Grande Depressão dos Estados Unidos, ali em 1929, que quebra com o sistema econômico de diferentes países, inúmeros países, inclusive o país dela, que inclusive a gente não sabe exatamente qual é. Isso é um tempero que a Isabella Allende traz para as histórias dela, né? A gente só sabe que é um país da América Latina. Ela escreve bastante da geografia desse país onde a história se passa, então a gente sabe que existe um deserto, a gente sabe que tem terremotos, que tem alguns desastres, sabe, que são naturais, mas enfim, que acontecem nesse país. Então ela vai dando pequenas dicas que o leitor que é atento pode, né, assim, suspeitar de onde se passa. A minha suspeita é que seja no Chile mesmo, então ela fala muito assim, né, que eles estão bem no sul da América Latina. Enfim, toda essa história é ambientada então nesse país aí misterioso, que eu suspeito que seja o Chile. E, enfim, a queda da Bolsa de Valores vai atingir, inclusive, ali, né, a família dela, que é uma família que era bem de vida. O pai dela tinha suas empresas, né, ele trabalhava com diferentes coisas, mas a gente tem informação, inclusive, que o pai dela, enfim, trabalhava de formas meio suspeitas, assim. Mas enfim, o caso é, a Grande Depressão vai atingir a família dela e esse é o momento em que vai acontecer o que ela chama de desterro, o que a família inteira chama de desterro, que é o momento em que eles precisam abrir mão de tudo, largar mão de tudo que eles tinham, né, tudo que eles tinham construído ao longo dos anos e se mudar assim, bem pro interior, uma casa bem de sítio, assim, bem pro interior mesmo, uma casa que eles inclusive vão morar meio que de favor, assim, então vai toda aquela cambada de gente pra dentro dessa casa e é ali que ela vai passar, né, toda a sua vida praticamente, né, da infância até a entrada na vida adulta e a gente vai acompanhar então aí, né, a história da Violeta e todos os acontecimentos que vão se seguir a partir desses anos, né? Então tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as consequências da guerra,
pro país em que ela tá vivendo, pra família dela, assim, uma consequência que não atinge eles diretamente, mas que vai introduzir pessoas na vida deles, que vão ser pessoas muito decisivas, sabe, pro destino da Violeta e da família dela. Então a gente vê a questão da imigração de várias pessoas de diversos países europeus que vieram pra América do Sul, e não somente, né, no país da Violeta, mas a gente também sabe que aconteceu isso aqui no Brasil, em outros diferentes países. Então tem toda essa imersão de consequências que são consequências suaves do que aconteceu na época, né, que influenciou, assim, a vida da Violeta de certa forma. Então a gente acompanha, né, toda essa trajetória dela até o momento em que ela vai, enfim, né, ter os seus próprios relacionamentos, os filhos, o relacionamento dela com os filhos, o relacionamento dela com a sua família, né, toda essa questão da conexão que ela sente, não só com a família de sangue, mas também com a família que passa a se tornar uma família adotiva, entre aspas, com o passar dos anos, né, as pessoas que vão entrando, então, na vida da família dela e que vão virando parentes, sabe, aquela coisa de uma família realmente muito numerosa, com muitas pessoas que não necessariamente são do mesmo sangue, mas que fazem parte dessa comunidade, sabe, ali no interior. E uma coisa que eu acho muito, muito legal de acompanhar também aqui ao longo do crescimento da Violeta é o fato de ela ir se descobrindo como uma mulher de negócios, sabe? A gente vai acompanhando toda essa descoberta dela no sentido de que ela tem uma visão muito interessante pra negócios, sabe? Ela acaba também trabalhando junto com o irmão mais velho ali, né, que é a pessoa que ficou responsável pela família depois da perda do pai, enfim. Ela trabalha junto com esse irmão e ela tem sugestões e visão de negócio que é muito interessante, que faz com que as coisas funcionem muito bem pra ela e pra família dela. E eu acho que a gente pode dizer que aqui a gente tem uma mulher que é uma pioneira, tá? Em uma forma de negócios, vamos dizer assim, eu não quero dar spoiler, mas enfim, uma forma de negócios que surge ali em meados do século XX e que no país dela, assim, ela vai ser a pessoa que vai dar a sugestão e que vai fazer a coisa ir pra frente, sabe? Enfim, gente, tudo isso pra dizer que a gente vai acompanhar então a vida da Violeta, todos os seus relacionamentos, os seus amores, os seus problemas de confiança, os seus problemas de dependência emocional que ela vai tendo ao longo da vida, todo o relacionamento que ela teve também com os filhos, a questão da culpa que toda mãe sente. E embora que a gente tenha, assim, a história de uma pessoa comum, né, uma história comum, de uma mulher comum, que teve uma vida extraordinária no sentido de tudo que ela vivenciou, tudo que ela viu. Só que o mais brilhante de tudo é a forma como essa história é narrada, porque a Violeta tá escrevendo sua própria história para o Camilo. A gente já sabe no começo do livro que ela tá escrevendo pro Camilo e até certa parte do livro a gente não sabe exatamente quem é o Camilo. Então a gente fica se perguntando, tá, pra quem que ela tá escrevendo? Quem é esse Camilo? E em dado ponto da história, já na segunda metade do livro, a gente vai entender quem é o Camilo, por que ela tá escrevendo pra ele, e é uma parte do livro que vai ficando mais emocionante, assim, que a autora vai trazendo um certo drama a mais pra história, porque eu diria que esse é o ponto mais dramático da vida da Violeta mesmo, sabe? De tudo que ela viveu, esse é o ponto mais dramático que mais mudou a vida dela e que fez com que a vida dela tomasse outros rumos até, né, o momento da sua morte. Como é de se esperar também, a gente vai ter outros acontecimentos ali do final do século XX que vão abalar a América do Sul, como por exemplo as ditaduras militares, que, né, foram um reflexo do que estava acontecendo fora, do que estava acontecendo no mundo com a Guerra Fria. Então ela vai falar muito sobre a questão da ditadura, e como a ditadura dividiu muito o país, né, fez com que o país estivesse totalmente polarizado naquela época, e como ceifou muitas vidas, e como a própria Violeta, ela se coloca nessa posição de tipo assim, sabe, eu não tô nem aí pro que tá acontecendo, eu só quero viver o meu. Mas aí em algum momento da história ela começa já a, tipo, enxergar as coisas de uma outra forma. Por que a gente tem, né, uma história, na final de contas, de uma mulher que veio de uma família digamos assim, privilegiada. Embora eles tivessem perdido tudo em algum momento ali da vida, ela conseguiu, né, vamos dizer assim, dar a volta por cima e se restabelecer financeiramente. Então, pra ela, a ditadura não foi um impacto muito grande, né, diretamente, mas respingou, sabe, na vida dela, por diferentes pessoas, por diferentes motivos. Então a gente vai acompanhando também essa mudança de chave na vida dela, quando ela vai se tornando um pouco mais atenta pro que tá acontecendo no mundo. E também tem toda uma questão que envolve a vida dela, né, no momento em que tá acontecendo a ditadura, que justifica o porquê de ela ter ficado tão afastada e tão alheia, e quando ela menos percebe, sabe, a coisa ficou, sabe, tomou uma dimensão muito grande no mundo inteiro. Então acho que já fica claro aqui, né, até esse momento do vídeo, que esse livro, ele tem muitas camadas. A Violeta, ela é uma mulher muito real, muito humana, no sentido de que ela tem virtudes e ela tem também seus erros, e ela, ao longo da vida, vai acertando e errando, e se arrependendo e voltando atrás, e sabe, crescendo e amadurecendo em cada acontecimento da vida dela, e é muito incrível acompanhar todo esse processo. E é um livro fantástico, é um livro espetacular. Foi até o momento minha melhor leitura até agora, né, desse ano. Eu fiz várias marcações aqui no meu livro, e eu acho que é um livro que eu vou carregar comigo por muito tempo, assim como aqui A Casa dos Espíritos, que também
temos uma história que vai se passar aí, né, em muitos anos, que vai acompanhar, na verdade, algumas gerações de mulheres de uma mesma família, e a gente vai acompanhando vários acontecimentos históricos que também estão presentes aqui nesse livro. Então pode-se dizer, de certa forma, inclusive, que os livros eles estão acontecendo paralelamente, sabe? Assim, as histórias estão acontecendo em paralelo. E, enfim, gente, foi uma leitura espetacular. Eu gostei demais desse livro. E eu espero muito que eu tenha conseguido convencer você a ler Violeta. É uma leitura que você não consegue largar, você não consegue parar de ler, porque, de fato, é como se fosse uma carta, sabe? É como se fosse um diário, na verdade, dela contando a história da sua vida pra uma pessoa da família. E você tá acompanhando, sabe? Tudo que aconteceu na vida dela. E embora não sejam coisas gigantescas, aquilo que ela vive, ainda assim é uma história extraordinária. É uma história que, além dos muitos acontecimentos que a gente acompanha na vida dela e do mundo, né, enquanto ela vive, é uma história que também pega muito profundo, assim, no ser humano, sabe? Na questão humana da coisa. Ai, gente, esse livro é sensacional. Leiam Violeta. Ele entrou pro meu hall de favoritos da vida e com certeza aí é um dos favoritos do ano, então espero que vocês deem uma oportunidade pra essa leitura. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa recomendação. Faz um tempo que eu não sento aqui pra fazer resenhas exclusivas de livros, né? Geralmente eu tenho comentado em vlogs e eu percebo que vocês preferem, né, o formato de vlog. Então, se você gostou desse formato, eu já peço pra você deixar o curtir, deixar o seu comentário aqui embaixo. Isso, inclusive, me ajuda a entender se vocês querem que eu traga mais resenhas de livros que se destacam, sabe, pra mim, assim, ao longo do mês. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, né, se vocês querem que eu traga mais resenhas. E era isso. Eu vou agradecer a galera do Catarse mais uma vez por terem lido junto comigo, por todo o apoio. E a gente se vê então no próximo vídeo. Muito obrigada, gente. Um beijo e até mais. Tchau!